Semana passada a gente gravou um vídeo falando sobre caridade e justiça social dentro do contexto espírita. E lá a gente refletia que a caridade está para o indivíduo, assim como a justiça social está para a sociedade. Esse é o resumo, né, basicamente, do que a gente falou nesse vídeo. E eu vou deixar no final deste vídeo aqui, na tela final, um link para você clicar e assistir o vídeo da semana passada, porque na verdade é, digamos assim, uma nova série de vídeos que a gente está trazendo para esse canal. Tá? A gente está falando aqui de espiritismo e hoje eu quero trazer à tona, como consequência daquele vídeo, uma repercussão de uma fala do Monark no Flow Podcast, que é o maior podcast que a gente tem no Brasil. Uma fala infeliz, para usar de um certo eufemismo, onde ele defendia a existência, o direito de existência de um partido nazista. Bom, todo mundo sabe que essa fala foi infeliz, a gente não precisa fazer nenhum tipo de comentário negativo em torno dela, mas vamos refletir um pouquinho sobre o que é o que representa, digamos assim, pensamentos que se alinham com o nazismo dentro do contexto de justiça social. Allan Kardec vai fazer um comentário em uma das perguntas do Livro dos Espíritos, eu estou com ele aqui, e o comentário vai elencar uma porção de coisas que são necessárias para que uma nação, uma civilização, ele está falando isso dentro da lei de progresso, possa se considerar plenamente civilizada. E no final ele vai dizer que, poxa vida, as pessoas têm que ter no mínimo o básico para sua subsistência, para sua existência, para que uma sociedade, dentro da lei de progresso, possa se considerar efetivamente, uma sociedade justa, uma sociedade avançada. Então, se a gente, refletindo com Kardec, percebe que uma sociedade em que a pessoa não tem o básico para sobreviver não é uma sociedade que já realizou um progresso efetivo, o que dizer de uma sociedade que tem um grupo de pessoas que defende o não direito de existir de determinado grupo étnico, que antigamente se falava de raça? Basicamente é essa a ideologia nazista. Não se trata de tirar direitos sociais, se trata de tirar um direito à vida. Se trata da eliminação, durante um período de guerra, de mais de 10 milhões de pessoas. A gente lembra muito dos 6 milhões de judeus, um pouco mais. Mas negros, ciganos, homossexuais e toda sorte de minorias foram sumariamente exterminados, independente do posicionamento. Uma pessoa poderia ter um posicionamento que se afinizasse, que se aproximasse do pensamento, do conceito ideológico político daquele partido, mas se ela fosse judia, morreria. Então não tinha a ver com uma ideologia, tinha a ver com uma estrutura original, étnica, né? É negro? Morre. É nazista? Morre. É homossexual? Morre. Não tem direito de existir. Então como é que a gente pode pensar, refletir sobre uma sociedade dentro da lei de progresso, que seja plenamente civilizada, que é esse o nosso propósito enquanto ser coletivo, se a gente defende o direito de defender a morte, né? Então, a pretexto da liberdade democrática de expressão, a gente não pode. Bom, a pretexto dessa liberdade democrática, do direito de se expressar, a gente não pode conceder o direito, digamos assim, de existir civilizatoriamente, de um grupo que o principal objetivo, ou melhor, o objetivo central é o extermínio de um outro grupo. Não estou falando aqui de exterminar, tem até música, né? Fogo nos nazistas, fogo nos racistas. Não estou falando de matar quem tem esse tipo de pensamento, mas não podemos conceber o direito de uma força que deseja a morte dos outros crescer enquanto estrutura social, enquanto organização social. Se uma pessoa acredita que o nazismo é bom, se ela tem uma afinidade com essa ideologia, ela precisa ser educada, não morta. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que uma sociedade não pode, a pretexto de liberdade de expressão, permitir que grupos que se organizam com o objetivo de matar cresçam, né? A gente não está falando aqui de pena de morte para todas as pessoas, por exemplo, ligadas ao PCC. Mas uma sociedade não deve admitir que o PCC exista legalmente.
Deu para compreender? É basicamente disso que a gente está falando. Porque o PCC consegue ser muito, mas muito inferior em termos de ofensa social do que o nazismo. Se a gente pensar em termos numéricos, foram mais de 10 milhões de pessoas que morreram por conta direta das câmaras de extermínio. E mais de 50 milhões de pessoas que morreram durante a Segunda Guerra, que teve origem por causa do nazismo. O PCC precisa ser muito mais prejudicial, e eu não estou sendo eufêmico com relação a ele, mas ele precisaria prejudicar muito mais a sociedade para chegar perto da ofensa social que foi o nazismo para a humanidade, que o é, né? E é importante que a gente lembre, a escuridão não nasce do nada, ela nasce da sombra. Se a gente for olhar para 100 anos atrás, e é interessante perceber que às vezes isso parece um pouco cíclico, se a gente for olhar para 100 anos atrás, 1920, esses pensamentos começavam a ganhar força, começavam a ganhar espaço. E eles foram crescendo. Em 1933, eles ganharam o direito de participar ativamente do debate na Alemanha e democraticamente ganharam a eleição. E assim que ganharam, exterminaram o direito de existência do oposto, do contraditório. E evoluíram para a guerra. Mais de 50 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial por conta dessa ideologia. Deu para perceber? Então, é importante que a gente se eduque e eduque aqueles que estão ao nosso redor para que esse tipo de pensamento não ganhe força. Porque o próprio Espiritismo, enquanto proposta filosófica, vai nos mostrar que uma sociedade só é efetivamente sociedade dentro do contexto de lei de progresso, quando ela consegue oferecer condições de existência a todas as pessoas. É preciso ter o mínimo necessário. Agora, como considerar uma sociedade adiantada, evoluída, plena, se a gente não consegue não conceder nem o direito de existência por princípio ideológico a partir de um grupo social? Percebe? Então, basicamente, não dá para a gente defender o direito democrático de fala, quando essa fala tem por objetivo principal exterminar existências. Exterminar existências por conta de grupo, de casta, de ideologia e de posicionamento. E aqui a gente não está falando, repito, de matar judeus. A gente não está falando de exterminar, ou melhor, de matar judeus não. A gente não está falando de exterminar quem aquece o pensamento nazista, de quem concorda com o pensamento nazista. A gente está falando de não permitir que esse pensamento se organize e ganhe força. Simples assim. Democracia é uma experiência que está em construção, não é? E ela é uma experiência para a sociedade encarnada. Ela não é uma experiência espiritual. Vamos considerar o ponto de vista da narrativa do livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar propõe uma sociedade organizada no mundo espiritual que não tem uma democracia. O governador de Nosso Lar não é um governador eleito por um desejo de maioria, porque se fosse, vocês que leram o Nosso Lar vão se lembrar que existiram momentos em que o conjunto social que lá vivia discordava de alterações no sistema da cidade alimentar, no sistema social, nos fluxos, nos intercâmbios, e não é porque a maioria discordava porque deixou de se fazer, porque a organização estabelece no mundo espiritual, e isso o Livro dos Espíritos ensina, e a gente não depende nem das considerações apenas de Nosso Lar, que a hierarquia existe a partir de um preceito moral e não de uma decisão coletiva. Não, a gente não vota para decidir quem é Deus. Deus é Deus porque é Deus. A gente não vota para decidir que um espírito superior, hierarquicamente, dentro da escala espírita, tem ascendência moral sobre um espírito benévolo e um espírito benévolo sobre um malfeitor. Então, a escala espírita se constrói por progresso. Quem está como espírito superior está subordinado a espíritos puros. Pergunta 112, 113, 111, 12 e 13 de O Livro dos Espíritos. Né? O espírito puro tem ascendência de decisão sobre todos os outros. Isso não se trata de uma eleição, não se trata de um ouvir a opinião da maioria. Mas isso não se aplica entre os humanos encarnados, porque nós precisamos crescer enquanto sociedade, por isso, para nós, a experiência democrática é a melhor de todas. Winston Churchill, em que pese os seus posicionamentos, e a gente não está avaliando eles aqui, Winston Churchill vai oferecer uma reflexão muito interessante. A democracia é o pior de todos os sistemas, excluindo todos os outros. Ou seja, é difícil, democracia, mas para nós humanos é a melhor opção. Não existe outra opção melhor que a democracia, ok?
porque a gente não consegue aferir o processo evolutivo e a certeza que determinado grupo de pessoas não vai errar. Por isso a monarquia falha, por isso os sistemas autoritários, todos eles são falhos. Não importa o quanto uma pessoa é munida de boas intenções, ela sozinha não tem o direito de decidir por todos. Logo, a democracia para a sociedade encarnada é a melhor opção, mas ela não se aplica, por exemplo, às decisões das leis universais, das leis morais, das leis de Deus. Não se aplica, porque Deus não precisa da democracia. As cidades, as organizações, as estruturas na erradicidade não precisam da democracia, mas nós precisamos. Nós necessitamos da democracia por duas razões. Primeiro, porque ela é a maneira mais segura de criar uma gestão, uma organização social. Segundo, porque ela é uma ferramenta de progresso para o indivíduo em processo de desenvolvimento. Dá para entender isso que eu estou querendo dizer? Tem sentido para você? Comenta aí se você concorda com isso que eu estou falando. Se você discorda também, comenta. De repente isso pode virar um novo vídeo. Muito respeitosamente, a gente dá muita atenção àquelas pessoas que discordam da gente também, porque senão a gente não cresce. É assim que tem que ser. Mas em se tratando de defesa da existência de grupos que defendem a morte, a gente não pode aquecer, a gente não pode concordar. E não falo isso para aproveitar o hype do que o monarca disse de maneira muito infeliz, para ser eufêmico novamente, mas sim para gerar uma reflexão que tem a ver com o que ele disse, mas tem a ver com uma sequência daquilo que falamos semana passada. O vídeo que a gente gravou semana passada vai ficar no final desse. E para a gente encerrar o nosso papo de hoje, né, vamos pensar o seguinte. O monarca é um jovem que também, nesse momento principalmente, me parece necessitar das nossas mais sinceras vibrações de carinho, né, de afeto, porque ele pertence a um grupo de risco. Eu estudo suicídio há mais de 15 anos, eu estudo o fenômeno do suicídio há mais de 15 anos. E ele é um jovem que tem dependência química. Dependência química é o segundo maior agravante para as mortes por suicídio no planeta. A OMS aponta isso já em várias pesquisas. O primeiro é depressão, o segundo é a dependência química. Ele é homem, ou seja, ele pertence ao grupo onde 78% dos suicídios ocorrem. 78% dos suicídios ocorrem entre homens, a grande maioria dentro do processo de doença mental ou de dependência química, né? Ele é um garoto que está sofrendo agora uma carga gigantesca de perseguições, então não nos cabe somar o nosso pensamento, as nossas vibrações a essa carga de perseguição, de aperto, vamos dizer assim, moral. Então a minha sugestão é: oremos pelo monarca, para que ele reflita honestamente sobre as posições dele, mas para que ele fique bem, porque é preocupante. Ele está num grupo que preocupa quando a gente analisa as questões relacionadas ao suicídio. Então que o monarca receba as nossas preces, mas que a gente também não se veja na obrigação de concordar com uma pessoa a pretexto das suas dificuldades, das suas tristezas, das suas angústias. Um beijo no coração, assistam esse vídeo que eu estou deixando aqui para vocês e até semana que vem.